Quem já passou pela zona rural da Serra do Salitre, sentido a região das pequenas comunidades entre lavouras de café e pastagens abertas, sabe como o silêncio ali é diferente. Não é um silêncio vazio, é um silêncio que parece observar. A estrada é de terra batida, vermelha. Quando seca, levanta poeira fina que gruda na roupa. Quando chove, vira barro pesado que engole pneu. No meio dessa paisagem existe uma escola pequena, uma construção simples, pintura bege, já descascando, 3 salas de aula, uma secretaria minúscula, um pátio de cimento rachado com um balanço de ferro que range mesmo sem vento. Atrás da escola, separado por uma cerca de arame torta, existe um pedaço de mato mais fechado, capim alto, árvores tortas e uma antiga cisterna de concreto lacrada há anos. Quem contou essa história foi um antigo funcionário da prefeitura que trabalhou na manutenção da escola depois que ela foi reaberta. Ele disse: "Moço, tem lugar que parece pequeno demais para guardar coisa grande." Essa história começou em 2003 e terminou muitos anos depois. Gabriel tinha 8 anos quando foi transferido para aquela escola. Veio de uma fazenda mais isolada ainda, a quase 40 minutos dali. Era magro, cabelo liso escuro, olhos grandes demais para o rosto fino. Uniforme sempre limpo, mas tinha uma coisa estranha nele. Gabriel não saía para o recreio. No primeiro dia, a professora Daniela pensou que fosse timidez. No segundo, perguntou: "Gabriel, você não quer brincar?" Ele respondeu baixo: "Eu fico aqui." Sem justificar, sem reclamar, sem pedir nada. Enquanto as outras crianças corriam no pátio, gritavam, jogavam bola ou dividiam lanche, Gabriel permanecia sentado na carteira, imóvel, olhando para o fundo da sala como se alguém estivesse ali e estivesse conversando com ele. No terceiro dia, Daniela percebeu algo que a incomodou. Gabriel não olhava para a porta, não olhava para o pátio, ele olhava para a parede do fundo, a mesma parede que ficava voltada para o mato e para a antiga cisterna. Era como se ele escutasse algo vindo dali, e o mais estranho, às vezes ele sorria, não um sorriso alegre, um sorriso de quem reconhece alguém. Uma colega, Ana Clara, contou depois que perguntou a Gabriel por que ele não brincava. Ele respondeu: "Eu não posso sair." "Mas por quê?" "Porque lá fora ele chama." Ela riu. Achou que fosse brincadeira. Mas Gabriel não riu. Ele continuou olhando para a parede. E naquele mesmo dia, no meio do recreio, Daniela ouviu algo. Um som distante, parecia água. Mas ali não havia torneira aberta, nem caixa d'água vazando, e fazia meses que não chovia forte. Ela ignorou. Mas naquela noite, disse ao marido que estava com uma sensação estranha na escola. Ele respondeu: "É só mato demais atrás daquele prédio." Ela quis acreditar que era só isso. Numa manhã de neblina pesada, daquelas que cobrem a lavoura inteira como se o mundo tivesse encolhido, Gabriel pediu algo pela primeira vez. "Professora, hoje eu posso sair?" Daniela sorriu. Achou que finalmente ele estava se enturmando. "Claro que pode." Ele levantou devagar, caminhou até a porta, parou, olhou para trás. Por um segundo, Daniela teve a impressão de que ele estava se despedindo não da sala, mas dela. Gabriel saiu para o pátio e desapareceu. Não houve grito, não houve correria, não houve testemunha, apenas o vazio.
O corpo foi encontrado horas depois, na cisterna antiga, que supostamente estava lacrada. A tampa estava no lugar, inteira, pesada demais para uma criança mover. Não havia marca de arrombamento, não havia sinal de queda forçada, mas Gabriel estava lá dentro. E um detalhe que ninguém conseguiu explicar: as unhas dele estavam cheias de barro vermelho, como se tivesse tentado sair. A escola fechou por um tempo. Reformaram a área, aterraram a cisterna, concretaram, selaram, mas quem mora na zona rural sabe, lugar não esquece, e criança escuta coisa que adulto finge que não ouve. A escola ficou fechada por quase um ano, tempo suficiente para poeira baixar, para os comentários virarem cochicho, para os pais evitarem falar do assunto perto das crianças. Na zona rural de Serra do Salitre, tragédia não vira manchete por muito tempo, vira aviso. E aviso ninguém questiona, só respeita. Durante o período fechado, a prefeitura mandou um pequeno mutirão, cimentaram definitivamente a área da cisterna, colocaram uma camada grossa de concreto, nivelaram o chão, pintaram a parede do fundo da sala. A escola reabriu no início do ano seguinte. Nova professora, novo vigia, mesmas crianças e algumas novas. O nome da nova professora era Luciana Andrade. Veio da cidade, tinha pouco mais de 30 anos, nunca tinha trabalhado em escola rural. No primeiro dia achou o lugar bonito, simples, tranquilo, paz demais, comentou com o motorista da prefeitura. Ele respondeu: aqui é calmo, só é meio parado. Ela não entendeu o tom da frase. Ainda. Luciana era diferente de Daniela, mais firme, mais prática. Não acreditava muito em sensação, mas logo na primeira semana percebeu algo curioso. No recreio, enquanto as crianças corriam para fora, uma carteira permanecia ocupada. Um menino, quieto, cabeça baixa. Ela achou que fosse coincidência. No segundo dia, o mesmo. No terceiro, aí ela perguntou: por que você não sai para brincar? O menino levantou o rosto devagar. Chamava-se Henrique, 7 anos, olhos fundos. Ele respondeu: eu não gosto. Mas por quê? Ele demorou a falar, depois disse: porque lá fora ele me chama. Luciana sentiu o estômago contrair, não pelo que foi dito, mas pela familiaridade da frase. Ela havia lido o relatório antigo da escola, havia visto o nome Gabriel, havia lido o depoimento antigo da professora Daniela e aquela frase estava registrada, quase igual. Ela não comentou nada, só disse: não existe isso, menino. Mas Henrique não parecia estar inventando. Ele parecia obedecendo. Naquela semana, Luciana começou a prestar atenção em outra coisa. Durante o recreio, Henrique não olhava para o pátio, não olhava para o portão, ele olhava para a parede do fundo da sala. A mesma que ficava voltada para a antiga área da cisterna, e às vezes murmurava algo. Ela se aproximou uma vez, ouviu apenas: eu não posso ainda. O ar dentro da sala parecia diferente, mais frio, não gelado, mas pesado, como quando vai chover e o vento para de repente. O novo vigia chamava-se Osvaldo. Homem simples, morava numa casa a 2 quilômetros dali. Foi ele quem comentou algo que ninguém tinha falado em voz alta. Ô, professora, a senhora já ouviu barulho à tarde? Que tipo de barulho? Água. Ela ficou em silêncio. De vez em quando, depois que as crianças vão embora, eu escuto como se tivesse água mexendo. Mas não tem uma caixa d'água ali atrás? Tem, mas o som vem do chão. Luciana riu sem humor. Disse que era imaginação, mas
Naquela tarde resolveu ficar até mais tarde, esperou todos irem embora, fechou a sala, ficou sentada sozinha. O sol começava a descer atrás das lavouras, a luz ficava alaranjada, entrando pelas janelas em feixes longos, e então ela ouviu. Não era alto, era sutil. Um som como se algo se movesse em água parada, um leve arrastar, um choro abafado. Ela levantou rápido, o som cessou. A escola estava vazia. No dia seguinte, ao entrar na sala, ela viu algo diferente. No canto da parede do fundo, perto do rodapé, havia uma mancha escura, pequena, como umidade. Ela tocou, estava úmida. Mas não chovia, fazia dias. Mandou o zelador verificar. Ele raspou o reboco, não havia infiltração, não havia encanamento ali. Mesmo assim, a mancha voltou no dia seguinte, maior. E com um detalhe que ninguém comentou em voz alta, ela parecia escorrer de dentro para fora, como se algo tentasse atravessar. Henrique, o aluno, começou a sorrir sozinho. Não ria alto, não falava com ninguém, mas sorria olhando para a parede. Certa vez Luciana perguntou: Com quem você está falando? Ele respondeu: Ele disse que está quase na hora. Hora de quê? Henrique virou o rosto e, pela primeira vez desde que chegara à escola, saiu para o recreio. Mas não foi para o pátio. Caminhou em direção à área concretada. Parou exatamente sobre o ponto onde ficava a antiga cisterna e ficou ali, imóvel, como se esperasse alguém emergir. Na zona rural, quando um padrão se repete, ninguém chama de coincidência, chama de aviso. E Luciana começava a perceber que talvez a escola nunca tivesse sido selada. Talvez apenas tivesse sido abafada, e o que fica abafado, uma hora pede para sair. Depois que Henrique saiu pela primeira vez para o recreio e foi direto para a área concretada, a rotina da escola começou a mudar. Não de forma brusca, mas perceptível. Como quando uma casa antiga começa a estalar antes de uma tempestade. Na semana seguinte, outro aluno ficou na sala durante o recreio, Kaique. O mesmo menino que anos depois teria o seu nome repetido naquela comunidade como um aviso. Naquela época, ele era apenas mais um garoto inquieto, mas naquele dia ficou sentado, olhando para o mesmo ponto da parede. Luciana sentiu o estômago apertar. Você também não quer brincar? Ele respondeu: Ele pediu para esperar. A professora respirou fundo. Quem pediu? Kaique apenas apontou com o queixo para o fundo da sala. Não havia ninguém ali, mas a mancha na parede estava maior e mais escura. Em 2 dias, a umidade começou a descer pelo rodapé como dedos finos. O reboco parecia mole e havia um cheiro leve de água parada. Luciana insistiu com a prefeitura. Vieram técnicos, bateram na parede, nada. Disseram que era a infiltração da chuva antiga, mas não chovia e o chão do lado de fora estava seco. Osvaldo, o vigia, deixou de comentar sobre água, agora dizia ouvir passos, pequenos, arrastados, como criança descalça em piso molhado, sempre depois das 5 da tarde, sempre perto da sala do fundo. Certa tarde, ele jurou ter visto uma sombra atravessar o corredor, baixa, miúda, como de um menino. Mas quando abriu a porta da sala, estava vazia, exceto pela mancha, que agora parecia pulsar, não visivelmente, mas havia algo ali, algo que fazia o ar vibrar. 3 crianças diferentes passaram a dizer coisas parecidas. Ele tá sozinho. Ele quer brincar. Ele disse que a tampa tá pesada. Luciana começou a sentir algo que não gostava de admitir. Culpa. Mesmo sem ter feito nada. Culpa por ter ignorado o primeiro aviso. Culpa por ter deixado Henrique sair para o recreio naquele dia. Porque desde então Henrique mudou, ele já não sorria.
agora parecia ansioso, como quem espera a hora marcada. Era outubro quando a chuva voltou forte para a Serra do Salitre. Aquelas chuvas de fim de tarde que descem rápido e fazem o cheiro da terra subir. A escola ficou mais vazia, alguns pais buscaram os filhos antes. Mas Luciana decidiu manter o recreio interno por causa da chuva. As crianças ficaram na sala. Barulho contido, risos baixos. E então aconteceu. A mancha começou a escorrer diante de todos. Uma linha escura desceu pela parede, grossa, molhada, pingou no chão, uma gota, 2, 3. Kaique levantou da cadeira, Henrique também. Os dois caminharam até a parede e disseram juntos: Ele tá molhado. As outras crianças começaram a chorar. Luciana puxou os dois para trás, mas sentiu algo sob o piso, um leve tremor, como se o chão estivesse oco. Naquela noite, Osvaldo confessou algo que ainda não havia contado. A cisterna nunca foi totalmente aterrada. A prefeitura apenas colocou concreto por cima, mas a estrutura por baixo continuava lá, vazia, profunda e antiga. Professora, a água parada não seca assim. Luciana perguntou: Mas você acha que tem água lá embaixo? Ele não respondeu, mas os seus olhos diziam que sim. Naquela madrugada, Luciana sonhou com um menino, molhado, barro vermelho nas unhas, batendo na parede por dentro e repetindo: Eu só queria sair. Eu só queria sair. Ela acordou com o som da chuva batendo na janela. Mas havia outro som. Um arranhar lento, constante, como unhas raspando o concreto. Na zona rural, quando a terra começa a ceder, não é de uma vez. Ela vai amolecendo por dentro, até que um dia não aguenta mais e naquela escola o chão já não estava firme. A chuva daquela semana não foi comum. Não era tempestade violenta, era pior. Chuva contínua, fina, persistente. A terra vermelha da zona rural de Serra do Salitre começava a ceder nas laterais das estradas. O barro grudava no pneu dos carros, pesava nos passos das crianças, impregnava o ar com cheiro de chão aberto. Na escola, o pátio parecia menor. O concreto da área onde ficava a antiga cisterna apresentava uma linha escura no meio, fina, quase imperceptível. Mas ali, Luciana viu primeiro. Chamou Osvaldo. Ele agachou, passou o dedo. A rachadura estava úmida e fria. Fria demais para um dia abafado. Isso não estava aí? Ele murmurou. A professora decidiu manter as crianças dentro da sala naquela manhã, mas Henrique estava inquieto. Não sorria mais, agora tremia. Ele tá chamando. Ele tá chamando. Ele tá chamando. Ele tá chamando. Ele repetia baixinho. Kaique também parecia diferente, não olhava mais para a parede, olhava para o chão, exatamente para o ponto que ficava alinhado com a antiga cisterna. E por volta das 10 horas a chuva diminuiu. Luciana decidiu liberar o recreio por alguns minutos. As crianças correram, o chão estava escorregadio, a rachadura parecia um pouco maior. Henrique caminhou direto até ela, Kaique foi atrás e Luciana sentiu o coração acelerar. Voltem aqui! Ela gritou. Henrique se ajoelhou, colocou o ouvido no concreto e sorriu. Mas não era de alegria, era alívio. Ele disse que agora consegue. A rachadura estalou, um som seco, como madeira partindo. As crianças começaram a recuar. O concreto cedeu um pouco no centro, não abriu completamente, mas afundou.
o suficiente para revelar um vazio escuro por baixo, e então veio o som, não alto, não monstruoso, um choro infantil, desesperado. Luciana correu, puxou Henrique pelo braço, mas Kaique estava mais perto. O chão sob ele vibrou e quebrou. A tampa improvisada cedeu inteira. Kaique caiu. Não houve tempo para segurar. O buraco engoliu o menino e parte do concreto. O grito ecoou no pátio. As outras crianças choraram. Henrique ficou parado, imóvel, olhando para dentro do buraco como quem observa algo finalmente concluído. Osvaldo entrou na cisterna com corda e lanterna. Demorou horas, o corpo foi encontrado no fundo. Água até a altura do peito, barro vermelho, escuro e as unhas de Kaique, cheias de terra, como as de Gabriel anos antes. Mas havia outro detalhe. Marcas na parede interna da cisterna, arranhões antigos sobrepostos por arranhões recentes, como se duas tentativas de sair tivessem acontecido ali, separadas por anos. Quando perguntaram a Henrique o que tinha acontecido, ele respondeu apenas: "Agora ele não tá sozinho." E voltou a olhar para a parede do fundo da sala. Só que a mancha havia desaparecido. A parede estava seca, limpa, como se nunca tivesse havido infiltração. Na zona rural, tragédia não vira debate, vira marca. A escola fechou novamente, dessa vez por mais tempo. Mas o que aconteceu ali não ficou enterrado, porque quando uma criança chama outra, não é só o chão que cede, é a paz do lugar. Depois da morte de Kaique, a escola foi fechada imediatamente. Fita amarela improvisada, portão trancado, viatura na frente por 2 dias. Mas na zona rural de Serra do Salitre, a notícia corre mais rápido que qualquer carro oficial. Pais passaram a buscar filhos nas fazendas vizinhas. Alguns transferiram para escolas mais distantes. Outros simplesmente pararam de mandar. Mas o que mais assustava não era o acidente. Era o que as crianças começaram a dizer depois. Antes do fechamento definitivo, Luciana recolheu alguns cadernos. Entre rabiscos comuns de matemática e caligrafia, havia desenhos repetidos. Um círculo escuro, dentro dele 2 bonecos, um segurando a mão do outro. E sempre do lado de fora, uma terceira figura esperando. Henrique desenhou 3 círculos. No último escreveu: "Agora somos 3. Luciana sentiu o corpo gelar, porque ninguém tinha contado a ele os detalhes do que aconteceu com Gabriel anos antes. Mas o padrão estava ali. Primeiro 1, depois 2, agora 3. Luciana pediu transferência, nunca mais quis trabalhar em escola rural. Mas antes de ir embora, voltou à escola fechada uma última vez. Queria entender, queria silêncio. Entrou sozinha. O prédio cheirava a umidade antiga. O concreto da cisterna estava quebrado, revelando o buraco escuro, agora cercado por tábuas. Ela se aproximou. O ar parecia mais frio ali. Não sobrenatural, mas pesado. Ela fechou os olhos por 1 segundo e ouviu, não água, não choro, um sussurro infantil. Fica. Ela recuou imediatamente, saiu sem olhar para trás, nunca mais voltou. Anos depois, Osvaldo contou algo que nunca foi oficialmente registrado.
Na noite após o enterro de Kaique, ele passou pela escola. Disse que viu luz acesa na sala do fundo, achou que fosse invasão. Chegou perto da janela e viu 3 silhuetas pequenas sentadas nas carteiras, de costas, imóveis, como se estivessem esperando o recreio acabar. Quando piscou, já não havia ninguém. Mas ouviu o som de passos molhados no corredor, pequenos, arrastados. A escola nunca mais foi reaberta. O prédio está lá até hoje. Pintura descascada, portão enferrujado, mato alto. Mas quem passa pela estrada da terra ao lado diz que, em certas manhãs de neblina, vê algo estranho, crianças no pátio, paradas, sem brincar, apenas olhando para o chão. E às vezes dizem ouvir: agora ele não tá sozinho. Os moradores antigos afirmam que aquela cisterna foi construída antes mesmo da escola. Pertencia a uma antiga fazenda. E há relatos de que um menino teria morrido ali décadas antes. Sem registro oficial, sem jornal, sem cruz, só terra. Se isso for verdade, Gabriel não foi o primeiro e talvez Kaique também não tenha sido o último. Na zona rural, as coisas não desaparecem, elas se acumulam como água parada. E quando ninguém escuta o primeiro chamado, outro vem, e depois outro, até que alguém responda. A escola ainda está lá. Se você pegar a estrada de terra que sai da MG 230, sentido as pequenas propriedades entre as lavouras de café, vai encontrar o prédio depois de uma curva fechada, onde o mato começa a invadir o acostamento. O portão está torto, o cadeado enferrujado, a pintura quase toda descascada. Mas a estrutura permanece de pé, como se estivesse aguardando algo ou alguém. Há 3 anos, um homem que fazia levantamento topográfico na região precisou entrar no terreno para medir a área. Ele não conhecia a história, não era da comunidade, entrou no prédio por curiosidade. Disse que a sala do fundo estava mais fria que o resto, mesmo em tarde quente de janeiro. O concreto da antiga cisterna estava coberto de folhas secas, mas havia algo estranho. Pegadas pequenas, marcas de pés descalços, entrando, não saindo. Ele saiu rápido. Voltou no dia seguinte com outro colega. As pegadas não estavam mais lá. Moradores próximos dizem que em manhãs de neblina muito baixa dá para ver movimento no pátio. Não correria, não brincadeira, crianças paradas, formadas quase em filas, como se aguardassem o sinal do recreio, mas não há sino, não há professora, não há ninguém ali, exceto o silêncio. Henrique cresceu, nunca mais estudou naquela escola, mas segundo relatos da família, ele nunca voltou a sair para o recreio em escola nenhuma. Durante toda a infância, preferia permanecer dentro da sala. Quando questionado sobre o motivo, já adolescente respondeu apenas: "Eu já fiz minha parte." Nunca explicou, nunca entrou em detalhes. Mudou-se da região aos 17 anos e nunca mais voltou para a Serra do Salitre. Na zona rural, quando uma tragédia acontece 2 vezes no mesmo lugar, ninguém chama de coincidência, chamam de coisa que não foi resolvida. A cisterna foi aterrada de verdade depois do segundo acidente. Terra, pedra, concreto grosso, selaram completamente. Mas quem trabalha com construção sabe. Quando se fecha algo que já estava cheio d'água, a pressão aumenta antes de estabilizar. E às vezes o que está lá embaixo não quer estabilizar. Quem contou essa história me disse uma frase que eu nunca esqueci. Tem menino que não quer brincar. Tem menino que não pode brincar. E tem menino que só quer companhia. Se você passar por aquela estrada e ver a escola ao longe, talvez ache que é só um prédio abandonado. Mas se for em manhã de neblina e perceber que o pátio parece ocupado demais para um lugar vazio, talvez seja melhor não parar.
porque tem coisa que chama. E quando você responde, raramente volta sozinho. Essa é mais uma história que escutei pelas estradas do interior. História de lugar pequeno, de silêncio grande e de algo que ficou esperando o recreio demais. Porque no interior, quem morre sozinho não gosta de ficar assim. E se você estudou em escola rural, talvez lembre de alguém que nunca saía para brincar. Às vezes não era timidez, às vezes era escuta.